Salmo de número 126. Quem já achou, diga eu sou bonito. Quem não achou, diga eu sou lindo, mas espere que eu vou achar também. Agora eu me lembrei da minha mãe, rapaz. Minha mãe na maca, com o braço descolado, fazendo raio-x, leva para um lado, leva para outro. Aí teve uma hora que ela disse: meu filho, meu cabelo tá assanhado, tá? Aqui tá, meu Deus do céu. Minha mãe nessa agonia toda, preocupada, seu cabelo tá assanhado. Depois alguém disse que eu fico me arrumando. Eu sou feio que dói, mas tem que arrumar, senão vai. Entendeu? Porque Salmo 126 diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cântico. Então se diziam entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura o Senhor a nossa sorte como as correntes do Negueb. Os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com júbilo, trazendo consigo os seus molhos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, bom é estar na Tua presença e Te servir com toda alegria e prazer do nosso coração. Aqui estão aqueles, meu Deus, que vieram dispostos, alegres, satisfeitos. Como dissera Davi: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, e assim está o coração dos Teus filhos, alegres e realizados, por estarem na Tua presença, que é santa, doce, maravilhosa, majestosa e poderosa. Assim nos abençoe e fala aos nossos corações, e com a Tua palavra nos alimente, é o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pode sentar. Quando Deus levantava um profeta, Deus seguia normalmente a situação do momento. Por exemplo, se Deus quisesse falar com os camponeses, Deus levantava um profeta no campo, como levantou Eliseu, que estava arando a terra. Se Deus quisesse falar com alguém mais humilde, ele levantava um vaqueiro, ou a Bíblia chama de boiadeiro, seria uma espécie de vaqueiro. Se Deus quisesse falar com os órfãos ou com alguém que foi adotado, Deus levantava um profeta, como levantou Samuel, que foi adotado por Eli. Em cada classe, em cada situação, em cada região, Deus levantava um profeta. Por exemplo, Deus queria falar no meio da realeza, aí Deus levantou um profeta chamado Isaías, primo do rei Uzias, porque Deus queria falar aos nobres, aos grandes e aos reis. Então era necessário alguém que conhecesse a linguagem dele para assim se comunicarem. Só que o chamado de Isaías, ou o ministério de Isaías, não foi um ministério tão fácil como a gente imagina, porque normalmente, na atualidade, alguém almeja o título de profeta porque acha que profeta é status, é honra, é exaltação, é fama, é reconhecimento. E na verdade, dentro do contexto sagrado, o profeta não tem bem essas características. Muitas das vezes o profeta passava fome, era perseguido, era humilhado, eram presos, eram chicoteados, e por aí vai, louvado seja Deus. Isaías está dentro desse contexto. Pois bem, ele é levantado como profeta, e quando ele está profetizando, o rei da sua época, aleluia, vai se levantar contra ele. Obviamente que existe um rei antes, que é Uzias, que é primo dele, e ele diz no capítulo 6, no ano que morreu o rei Uzias, ouviu o Senhor assentado em alto sublime trono, enfim. Então ele ouviu uma voz que dizia: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Mas quando ele está nessa visão, porque até o capítulo 5, se você ler o livro de Isaías, você vai ver Isaías profetizando juízo sobre o povo. E ele diz assim: ai da nação de Tiro, ai da nação dos caldeus, ai da nação fulana, ai da nação beltrana, porque ele está trazendo juízo. E quando esse ai é colocado no texto, na palavra, isso é um sinal que Deus está revoltado e Deus vai trazer um castigo, uma punição. Só que isso ele fala até o capítulo 5.
Quando chega no capítulo 6, que ele tem a visão, ele disse: ai de mim. Ele dizia: ai de fulano, ai de Beltrano e ai de Cicrano. Mas quando ele se viu uma situação difícil, ele disse: ai de mim, que sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos contemplaram a Deus. Isaías vai exercer o seu ministério como profeta chamado e levantado. Só que de repente o rei vai ficar contra Isaías pelas suas profecias. Alguém disse que ele um dia, para revelar uma palavra do Senhor, as suas vestes foi cortada à altura das nádegas, e ele caminhou 2 dias, a Bíblia usa a expressão nu, pelas ruas de Jerusalém. E outros sofreram muito mais como profeta. Para você ter uma ideia, quando o rei chegou no seu limite de suportar as profecias de Isaías, decidiu persegui-lo. E a Bíblia, ou melhor, a história paralela à Bíblia, Talmud é um livro dos judeus, conta essa história. Diz que Isaías se escondeu dentro de um miolo de uma madeira, dentro de um tronco de uma madeira oca, ele se escondeu ali. E ali ele foi encontrado, e o rei deu ordem para que ele fosse cerrado ao meio. É por isso que quando a gente lê o capítulo 11 de Hebreus, que fala dos heróis da fé, que enfrentaram espada, enfrentaram morte, enfrentaram fogo, enfrentaram isso, e muitos, e teve deles que foram cerrados ao meio, ali está falando do profeta Isaías. E quando Isaías foi cerrado ao meio por ordem do rei, cresceu um medo naqueles que almejavam ser profeta, e ninguém queria ser profeta. Porque querer ser profeta para ser levado para a pizzaria é bom demais, irmão. Querer ser profeta para ser levado para a churrascaria, todos nós queremos. Passear no shopping, ganhar roupa, ganhar gravata, ganhar terno, ganhar vestido, ganhar sapato, todos nós queremos. Mas quando você vê que o profeta é cerrado ao meio, você já diz: eu não quero ser profeta. E eu lembro de algo que eu falei ontem aqui na reunião, que existe o crente comum, mas existe o crente profeta. E eu não estou falando de status, de aparência, eu estou falando de crente profeta, que tem uma missão, tem um chamado, tem uma tarefa, tem uma responsabilidade, e nem que o sangue dê no freio dos cavalos, ele desiste do propósito, louvado seja Deus. Mas o crente comum, ele não está preocupado com o reino, não está preocupado com a obra. Para ele tanto faz se a obra cresce ou não cresce, se a igreja permanece aberta ou se o ministério fecha, porque ele não está preocupado, ele não está nem aí se vem, ele não se interessa, ele não se preocupa com nada. Mas o crente profeta não, ele tem um compromisso, uma responsabilidade com aquele que lhe deu o chamado. Então, quando viram essa situação de Isaías, todo mundo se escondeu, ninguém mais queria atender o chamado de profeta. É semelhante aos samaritanos, porque era que os judeus tinham raiva dos samaritanos. Os samaritanos, quando o povo foi levado para o cativeiro, o rei trouxe um povo para habitar em Samaria, um povo da beira de um rio chamado Chute. Por isso esse povo também é chamado de chutiense, que moravam na beira desse rio. Foram colocados lá na cidade. A Bíblia diz que eles não conheciam o Deus de Israel, ofereceram sacrifício sobre o altar de Deus, de forma que Deus não se agradava. Deus enviou leões que matou vários deles. Eles falaram com o rei, aí o rei mandou de volta alguns sacerdotes para ensiná-los como se devia adorar a Deus. Aleluia. E eles vieram e orientaram. Então, quando eles vieram, acabou acontecendo uma miscigenação, uma mistura de povos entre os chutienses e os judeus que voltaram para orientá-los, os israelitas que voltaram. Aí surgiram os samaritanos, que é um termo da cidade de Samaria. Só que os samaritanos, eles eram da seguinte forma: quando a coisa estava boa, favorável, e os reis como Dario, Ciro e outros mais favoreciam os judeus, ou os hebreus, ou os israelitas, os samaritanos diziam assim: eu sou judeu também,
Eu sou de Israel também. Quando tinha alguma bênção, algum benefício, eles eram de Israel. Só que quando o rei, o imperador, alguém se levantava querendo destruir Israel, ele dizia: não, nós não somos israelitas nem hebreus, nós somos chutienses, nós somos samaritanos, nós não temos nada a ver com esse povo. Quando o negócio era bom, eles diziam que eram hebreus. Quando o negócio era difícil para os hebreus, nós não somos desse povo. Então, às vezes, querido, a gente quer ser profeta dentro desse contexto. Quando as coisas nos favorecem, aí nós somos profeta. Mas se o negócio aperta, diz: quem viu? Tem prova? Está assinado no cartório? Nós queremos nos esquivar do chamado, pois era a situação de Isaías. Quando souberam que ele foi cerrado ao meio, logo ninguém queria ser profeta. Aí Deus vai numa cidade próxima, eu não lembro o nome da cidade, e lá ele acha uma criança. Eu não disse que foi um adulto, eu não disse que foi uma pessoa de maior idade, eu não disse que foi uma pessoa madura ou experiente, um idoso, não. Eu disse que Deus foi ao encontro de uma criança. O nome dessa criança é Jeremias ou Jeremias. E ele se dirige a Jeremias e diz: Jeremias, antes que tu se formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. Antes que tu fosse gerado, eu te santifiquei, e as nações eu te dei por profeta. Só que o Jeremias está na Bíblia. Se você quiser depois ler e estudar o livro, a história de Jeremias, ele vai querer correr do chamado, porque ele conhece a história. Alguém contou para ele o que aconteceu com Isaías, ele não quer. Aí Deus lhe faz uma promessa: não, Jeremias, pode ficar preocupado, eu vou estar com você, eu vou te dar vitória. Nada vai te atingir, nada vai te afligir, nada vai te entristecer nem te vencer. Eu vou te usar como arma para destruir fortalezas, para destruir torres, para destruir muralhas. Aí Jeremias aceita a proposta de Deus para ser profeta. É por essa razão, eu imagino, que a família de Jeremias, quando ele está profetizando, pode ler depois, eu não lembro a referência, mas está no livro de Jeremias. Quando ele está profetizando, a família de Jeremias vem atrás, dizendo: não acredite nas palavras dele, Deus não o enviou, Deus não é com ele. A própria família de Jeremias. Mas eu penso com os meus neurônios, que na verdade a família de Jeremias queria tirar de sobre os seus ombros a responsabilidade de profeta, porque Jeremias está profetizando em uma época que profeta é perseguido. E a profecia de Jeremias, preste atenção, era que o povo devia se render e se entregar e se curvar diante do rei Nabucodonosor. Então ninguém simpatizava com a profecia de Jeremias, porque era uma profecia derrotista, era uma profecia de derrota. Tanto que teve um outro profeta, não sei se eu não lembro o nome do profeta, não vou arriscar, que bateu, deu soco em Jeremias, dizendo que ele era um falso profeta. Porque talvez se fosse eu, ou um dos amados, das amadas, que fosse ferido no rosto, ferido na face, nos sentiríamos tão humilhados, seria um vexame tão grande, que talvez a gente até fosse embora da cidade pela vergonha, pelo vexame. Mas Jeremias continuou na posição, continuou profeta, continuou profetizando. Louvado seja Deus. Eu vi alguém dizendo por esses dias: você está pensando que Jesus era aplaudido quando pregava?
Você está pensando que as pessoas chamavam Jesus depois do culto para tirar uma selfie, para postar no seu Instagram, no seu Facebook ou no seu TikTok? Não, quando Jesus terminava de pregar, alguém queria matá-lo. Teve um dia que queria empurrá-lo do despenhadeiro abaixo. A própria família de Jesus foi atrás dele querendo prendê-lo e amarrá-lo, porque dizia que ele estava doido. Jesus não foi recebido e aplaudido nas sinagogas, mesmo curando. Na verdade, ele chegava na sinagoga, tinha alguém com a mão mirrada, ele disse: você vai ser curado agora. Você pensa que ele era aplaudido? Ele era repreendido. Alguém dizia: hoje não é dia de cura não, sábado não é dia de curar não, cura na sexta, na segunda, na terça, sábado. Repreendiam Jesus. Quando ele curou a mulher encurvada que faziam 18 anos, eu disse 18 anos, não foi 18 dias não, meu irmão. Não foi 18 dias que ela andava encurvada, envergada. E mesmo assim, segundo a tradição e os melhores pregadores, ela nunca deixava de ir adorar a Deus. E o pior é que quem inventou as sinagogas foi um escriba chamado Esdras. No templo, um doente não pode entrar. Na sinagoga pode, mas no máximo 7 pessoas doentes. Não pode ser mais que isso. E se o inspetor da sinagoga, que é uma espécie de porteiro, que fica na porta fazendo a inspeção para saber que está apto ou não a entrar. E se entrar, tem que ficar no canto da parede, acocorado ou sentado no chão, para não ficar visível diante dos outros. E esta mulher, que fazia 18 anos, que tinha esse espírito de enfermidade, ela nunca perdeu um culto. Mas deixa eu contar um segredo para você: nunca permitiram que ela entrasse na sinagoga. Ela ia para a sinagoga, já sabia, tinha um cantinho para ela, e ela ficava do lado da parede, com o ouvido na parede, para ouvir a palavra. Mas nem a enfermidade, nem a proibição, nem a rejeição impediam ela de adorar ao Deus Todo-Poderoso. Louvado seja Deus. Então Jesus, meu irmão, quando ele pregava, quando ele operava milagres, as pessoas queriam apedrejá-lo. Mas você pensa que ele parava de adorar? Você pensa que ele parava de pregar? Quando era no outro sábado, que era o dia que se reunia na sinagoga, lá estava Jesus de novo. Porque alguém dizia: ele com certeza está triste, está envergonhado, está se sentindo humilhado, rejeitado, ele não vai vir. Quando chegava lá, ele já estava, era o primeiro a chegar. Lembra o que ele disse para a mulher samaritana, lá do poço? Mulher, eu tenho uma comida. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Pai. Aleluia. Eu não estou preocupado com A, com B, nem com C. A minha preocupação é fazer a vontade do Pai. É por isso que o apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, capítulo 2, versículo 15 ou 14, 15, ele diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro. A minha preocupação não é se o mundo vai me aprovar, não é nem se a igreja vai me aprovar, porque se você me desaprovar, mas se Deus está me aprovando, é o que vale. Louvado seja Deus. Então você não vai procurar a aprovação humana, você vai procurar a aprovação do céu. Aí o Isaías, ele está nessa situação. Deus vai chamar o Jeremias. Jeremias quer fugir do negócio. A família diz que ele não é profeta. O outro que se diz profeta quer se levantar contra ele. Ele é rejeitado porque ele está profetizando uma profecia negativa. Louvado seja Deus. E é aquela confusão, é aquela situação vexatória e humilhante. Mas ele continua pregando, mesmo sendo rejeitado, mesmo sendo desclassificado pela própria família, mesmo sendo esbofeteado, ele continua pregando. Aí a história paralela à Bíblia, a própria Bíblia, diz que quando o rei decidiu invadir Jerusalém ou Israel, ele ficou sabendo da história de Jeremias.
Aí ele manda um mensageiro que vai com a responsabilidade de se dirigir a Jeremias. E a ordem do rei é o seguinte: não faça nenhum mal a este homem. E digam para ele, aleluia, que ele pode vir aqui para o meu reino, para a minha cidade, porque aqui eu vou sustentá-lo, eu vou dar casa, eu vou dar comida, eu vou dar roupa, eu vou dar dinheiro, eu vou dar status, eu vou dar proteção e vou dar honra. Diga para ele que pode vir, e aqui ele vai ser tratado como príncipe. Eita! Aí o mensageiro chegou para Jeremias, meu irmão e minha irmã, disse: ó, o rei Nabucodonosor mandou lhe dizer que ele ficou sabendo da sua profecia, do que o senhor tem profetizado aqui, e ele disse que vai sustentar você tudo por tudo. Não se preocupe com nada, vai ter carro para você andar, você vai poder passear no shopping, agora você vai para a pizzaria, para a churrascaria, para a sorveteria, você vai ficar à vontade, vai comprar roupa, aleluia, a rodo, você vai ver uma vida de rei. Ele disse que ele gostou de você, foi com a sua cara e vai lhe prosperar, vai lhe abençoar. Aqui está a carruagem, toda confortada, toda de luxo, que é para lhe conduzir. Os outros vão a pé, os outros vão ralando, você vai na carruagem, pode subir. Sabe por que Jeremias disse: não, Deus não mandou eu ir, eu vou ficar aqui aonde Deus me colocou, aleluia. Porque se fosse eu, eita, se fosse você também, não vai me enganar não. Aleluia. Jeremias disse: não, Deus não mandou ir, eu vou continuar aqui, onde ficaram os mais pobres, os mais sofridos, necessitados, onde ficou tudo destruído e acabado. Ele disse: Deus mandou eu ficar aqui, aleluia, eu não posso sair daqui sem a ordem dele. Só que Jeremias, quando se viu nessa situação, se viu nesta luta, sabe o que foi que ele disse para Deus? Preste atenção, isso aqui é forte: Deus, o Senhor me enganou. Ele disse, está na Bíblia, irmãos, o Senhor me enganou. O Senhor disse que ia ser comigo, ia me guardar, me proteger, ia ser uma bênção. O Senhor me enganou. Eu estou sofrendo, o Senhor me enganou. Será que Deus já te enganou alguma vez, meu irmão? Na verdade, essa é a interpretação de Jeremias. Em Lamentações, que é um outro livro de Jeremias, livro dos Lamentos, ele diz: os jovens estão trabalhando por pão, as mulheres estão sendo violentadas, as donzelas estupradas, os velhos desmoralizados nas praças. Deus, renova a sorte desse povo como antes, faz esse povo voltar a ser como era antes. Será se você se identifica com isso? Será se dá para a gente se identificar com isso? Porque de repente, irmãos, houve época na minha vida e na sua vida também, que você era mais fiel, você era mais crente, a gente orava mais, a gente buscava mais, a gente tinha mais amor pela alma, a gente tinha mais amor pelo reino, a gente tinha mais amor pela obra, a gente era mais dedicado, a gente era mais fiel, a gente era mais forte, a gente era. Mas hoje nós estamos definhando. Aí a oração de Jeremias ecoa na eternidade, aleluia, reverbera na minha vida e na sua vida, quando ele diz: renova a nossa sorte como dantes, como diz o Apocalipse, faz-nos voltar ao primeiro amor, aleluia. Aquela fase, irmão, que nada tirava a tua paz, nada tirava a tua alegria, nada tirava a tua fé, nada te abalava, nada te desanimava. Era o povo falando e você marchando, era o povo criticando e você marchando, era a luta se levantando e você marchando, era a prova se levantando e você marchando, era a luta daqui, luta de lá, e você de pé glorificando e exaltando o nome do Senhor. Mas hoje qualquer cara feia já é motivo para você desanimar, querer sair da presença. Mas há poder no sangue de Jesus. Hoje o meu Deus te renovará, te restaurará, e você voltará a ser cheio como era antes. Oh glória, aleluia. Lá está o povo no cativeiro. No cativeiro, Deus vai levantar outro profeta, Ezequiel, profeta das revelações.
aquele que nas margens do rio Quebar, ele teve uma visão e viu seres espirituais, angelicais. Eram seres esquisitos, seres de fogo. Ele via roda de fogo, uma roda por dentro de outra roda. Ele viu seres com 4 rostos: rosto de homem, rosto de águia, rosto de touro, rosto de leão. Era como se tivesse uma catraca na cervical daquele ser, que quando ele dava um passo, aparecia o rosto de homem. Quando ele dava outro passo, aparecia o rosto de boi. Quando ele dava outro passo, aparecia o rosto de águia. Quando ele dava outro passo, aparecia um rosto de leão. E ele ficou espantado com aquela visão, o profeta Ezequiel, que fora também arrancado da sua terra e levado à força, aleluia, para o cativeiro. A história paralela à Bíblia diz que a sua mulher foi estuprada e morta, quase que à sua vista. E quando ela foi morta, aleluia, e a Bíblia diz que, está na Bíblia, que Deus tirou a sua esposa. A Bíblia diz aquilo que satisfazia o seu olhar, a sua esposa. E Deus disse assim: ela foi tirada e você não pode chorar. Eita. Ela foi tomada, e a ordem de Deus era que Ezequiel não devia, não podia chorar. Aí Ezequiel, capítulo 37, tem a visão do vale de ossos secos. Por quê? Ele está no cativeiro. Segundo alguns pregadores, quando morria alguém no cativeiro, eles levavam para este vale e jogava no ar livre, no relento. E eles tinham uma esperança de que aquele morto poderia reviver, poderia ressuscitar. Então o pai pegava o filho, ou o filho o pai, dependendo de quem morresse, e toda a família em procissão ia com o defunto e jogava lá no vale. E ficava esperando para ver se Deus fazia o milagre. Passava-se o dia, nada acontecia. De repente viu o corvo, descia no vale, ia sobre o cadáver, arrancava os globos ocular, furava a cabeça e comia os olhos e o cérebro. Ia-se embora. Então aquela família ficava distante, porque não podia estar perto do corpo morto, era impureza. Voltava para casa e dizia: mas quem sabe amanhã Deus não faz um milagre. Voltavam no dia seguinte, quando eles estavam lá à espera do milagre, vinha a águia, pousava sobre o cadáver, rasgava o seu ventre, comia a sua víscera, ia-se embora. Eles voltavam, mas ainda há mais uma chance. Eles voltavam para casa. E quando eles iam para casa, à noite, vinham os chacais e comia toda a carne que estava no corpo daquele morto. Os chacais e as hienas devoravam tudo, só ficava os ossos, só ficava a caveira, o esqueleto. Eles voltavam e diziam: mas ainda tem esperança, porque ainda há tutano no osso, ainda há medula no osso. Aí vinha uma ave que a Bíblia chama de quebrantosso, e por isso o nome é quebrantosso, como se quebra osso. E ela vinha e com a força do seu bico, com a sua estratégia, quebrava aquele osso e comia o tutano do osso. Aí eles começavam a entrar em desespero e dizer: agora não tem mais esperança, agora não tem mais jeito, agora não tem mais solução, porque até o tutano do osso já foi arrancado, o cadáver ou esqueleto foi quebrantado, tá tudo. Voltava chorando porque entendia que não havia mais esperança. Mas Jeremias diz em Lamentações: põe a tua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Aí Deus pega o Ezequiel, meu irmão, e leva para este vale de ossos secos. E quando eles chegam lá, Deus faz uma pergunta para o profeta: profeta, podem esses ossos reviverem? O Ezequiel olha com a ótica humana, com a ciência humana,
analisa a capacidade humana, faz o seu julgamento e o seu análise, e ele entende que aquilo é praticamente impossível. Então a resposta que ele dá para Deus, nem sim, nem não. Ele diz: Senhor, tu sabes. Aí Deus diz assim para Ezequiel: profetiza sobre o vale de ossos secos. Na verdade, a Bíblia não diz que é um vale de ossos secos, é um vale de ossos sequíssimos. E isso está de propósito, porque já não tinha mais nada. Estava aquele osso já sendo deteriorado, cheio de rachaduras, de fissuras, que estava se desfazendo. Aí Deus pergunta para o profeta: podem reviver esses ossos? Será se ainda há solução para este problema? Será que ainda há cura para esta enfermidade? Será se ainda há saída para esta prova? Será se essa porta ainda pode ser aberta? Será se o milagre ainda pode acontecer nessa situação? O profeta fica boquiaberto, sem resposta. Aí Deus fala assim para ele: profetiza. Aleluia. Pastor, o que é profetizar? É lançar palavras de vitória. Aleluia. É decretar palavras de bênção, palavras de milagre, palavras de restauração, palavras de libertação, palavras de transformação, palavras de exaltação. Nessa noite você está pegando o código e a senha. Quer que Deus opere? Então fale palavras de vitória. Aleluia, louvado seja Deus. E a Bíblia diz que quando ele profetiza, porque está escrito, começou o rebuliço, e aqueles ossos que estavam sequíssimos, que aparentava não ter jeito, saída, nem solução, começaram a se unir. E a Bíblia diz que eles formaram os esqueletos, mas ainda não havia vida. Aí que foi que Deus disse: continua profetizando, continua profetizando, continua profetizando, continua acreditando, continua orando, continua buscando. Ah, mas eu lutei, eu orei, eu consagrei e não aconteceu. Até deu aparência que ia acontecer, mas parece que o negócio não vai, parece que não vai dar certo. Continua, louvado seja Deus. Continua, glória a Deus, porque Deus vai completar a obra que Ele começou. Talvez o seu problema esteja semelhante ao vale de ossos secos, que estão sequíssimos, revelando que não há como resolver o problema. Mas se você continuar clamando, o milagre vai acontecer. Pois bem, eles estão no cativeiro, e aqueles ossos vai representar exatamente a casa de Israel, que estão no cativeiro, e para eles não tem esperança. Eles se acham vencidos, derrotados e falidos. Aleluia. Mas Deus decide intervir na história. Deus decide agir na história. Deus decide entrar no problema, na peleja, na batalha e na luta. Para quê, pastor? Para mostrar que Ele é Deus. Para mostrar que quando não tem jeito, Ele dá jeito. Quando não tem solução, Ele dá solução. Quando não tem cura, Ele cura. Quando ninguém abre, Ele abre. Quando ninguém pode, Ele pode. Quando ninguém tem, Ele tem. Quando ninguém faz, Ele faz. Ele disse: eu vou entrar para mostrar que eu sou Deus. Aleluia. O povo está no cativeiro, triste, abatido, desanimado, piungo, xoxo, murcho, capenga. Eita, cada adjetivo. Mas assim está o povo: desanimado, fracassado, vencido, conformado com a derrota, com o fracasso, conformado em ser escravo, conformado com o cativeiro, conformado com a derrota, conformado com o fracasso,
conformado com a doença, conformado com a miséria, aceitando tudo que não presta e mais alguma coisa. Aí Deus disse: eu vou mudar o cativeiro. Aleluia. Aí Deus toca no coração do governante e decide liberar o povo. Se eu não me engano é o Ciro. Só que, preste atenção no que eu vou falar. Um dia alguém foi até Ciro e disse: Deus está dizendo que é para o senhor libertar o seu povo. Como assim libertar o seu povo? Quem é esse Deus? Esse é o Deus que lhe conhece. Aí trouxeram o livro, parece-me que de Isaías. Eu não lembro as referências, mas depois você pode pesquisar. Hoje é fácil, a internet e o Google lhe mostra tudo. Aí trouxeram o livro do Isaías e abriram em uma página que estava escrito assim: e o meu servo Ciro, a quem escolhi e levantei, este será usado por mim para abençoar o meu povo. Só que, meu irmão, isso tinha sido escrito 100 anos antes de Ciro nascer. Quando foram pesquisar, investigar e estudar, Ciro ficou espantado. Como assim? 100 anos antes de eu nascer, ele já sabia o meu nome, já sabia que eu ia ser rei, já sabia que eu ia reinar sobre esse povo, já sabia que esse povo ia estar escravo e eu ia ter o poder de libertar. Esse Deus é grande demais, é poderoso demais, eu tenho que obedecer a ordem dele. Pode-se embora porque ele é Deus. Mas antes era tristeza. O Salmo 137 diz que eles estão à beira do rio e os seus algozes, seus torturadores, pedem para eles cantar as canções de Sião, mas eles dizem: nós não podemos cantar as canções de Sião em terra estranha, escravos. Por isso eles penduravam as suas harpas no salgueiro e não cantavam, apenas choravam. Mas aí o Salmo 126 diz: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Parecia um sonho. Alguém pedia: me belisca que eu acho que eu estou sonhando, não pode ser verdade. Se eu estivesse lá, eu beliscava que nem o seu Madruga. Tem gente que riu aí, eu sei que você assiste o Chaves. Só pode ser um sonho. Irmão, tem coisa que Deus faz que é tão grande, que é tão poderosa, que é tão inacreditável que a gente pensa que é sonho. Pedro estava na prisão, guardado por 16 soldados, em uma prisão de segurança máxima. Aí de repente veio o anjo, soltou as correntes de Pedro, soltou as algemas, mandou ele vestir a capa, calçar os pés, colocar o cinto e saiu na frente de Pedro. E as portas super fortes, reforçadas, de segurança máxima, foram só se abrindo, os cadeados se quebrando e as portas se abrindo. De repente Pedro está no lado de fora da prisão. Aí a Bíblia diz que Pedro pensou que era um sonho, porque foi algo tão poderoso que Deus fez que ele pensou que estava sonhando. Aleluia. Ei, quando acontecer, pode ficar tranquilo e tranquila. Não vai ser sonho, vai ser Deus fazendo o milagre, vai ser Deus agindo e operando. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. O que é que eu aprendo aqui? Eu aprendo que quando Deus me liberta, quando Deus me dá vitória, quando Deus faz um milagre, eu devo cantar e se alegrar na presença de Deus. Veja o paralítico da Porta Formosa, ele era paralítico há 40 anos. Quando o apóstolo Pedro e João oraram por ele e ele ficou sarado, a Bíblia diz que ele correu para dentro do templo, pulando, saltando e glorificando o nome do Senhor.
E mesmo se Deus não fizer nada de extraordinário na sua vida, o Salmo 100 nos ensina assim: servir ao Senhor com alegria. Ou seja, eu não posso esperar Deus fazer algo extraordinário, grandioso, um milagre, para eu me alegrar, adorar, glorificar. Se nada Ele fizer, eu vou servir a Ele com alegria. Aleluia! Não é como muitos que tem por aí afora, lá longe, bem longe, lá por São Paulo, Mato Grosso, lá pelo Paraguai. Tem gente que serve a Deus assim, murmurando, reclamando, xingando. Parece que só tem eu na igreja, parece que não vem mais ninguém. E tudo é lá bem longe, por aqui não tem não. Aqui todo mundo serve ao Senhor com alegria, sorridente, feliz, alegre, dando glória. E deixa eu contar um segredo para você. Deus vai te recompensar com a recompensa, aleluia, que você nem imagina, porque está escrito que Deus não deixa que ninguém trabalhe para Ele sem receber. Se não receber aqui, a Bíblia diz: grande será o galardão nos céus. Oh, que esse dia chegue logo para a gente receber a nossa coroa. Servir ao Senhor com alegria. Quando o Senhor trouxe do cativeiro que voltaram a Sião, estavam como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cântico. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Vai ser uma coisa tão linda e tão maravilhosa que até quem não é crente vai reconhecer que Deus tem feito coisas grandes na tua vida. Aleluia! Até quem não é crente vai ficar espantado. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Para a gente concluir, eles voltaram para Jerusalém, voltaram alegres, só que eles passaram 70 anos no cativeiro. 70. Quem foi levado para o cativeiro com 20, estava com 90. Talvez tivesse morrido já. Quem foi levado com 30, estaria com 100. Provavelmente não estava vivo. Quem foi levado com 10, estaria com 80. E assim você vai calculando. Então isso significa dizer que os que voltaram para Jerusalém não conheciam Jerusalém. Porque no mínimo ele tinha que ser levado para o cativeiro com 1 ano para estar com 71, no mínimo. Para estar com 71, porque foram 70. E a viagem era longa, cansativa. Então muita gente preferiu ficar lá mesmo no cativeiro, já estava acostumado, já tinha se estruturado, enfim. O rei já favorecia o povo de Deus, já tinha aquela amizade, enfim. Então muitos preferiram ficar, mas a maioria decidiu voltar. Mas a maioria, ou aqueles que voltaram, não conhecia Jerusalém. Ouviram falar da sua época de ouro, famosa, seu tempo de áureo. Foram. Quando chegaram lá, as casas destruídas, o muro derribado e o templo queimado. Eles ficaram espantados e assustados. Tiveram um choque, porque não era isso que eles esperavam. Eles esperavam ver o templo de Salomão. Como era o templo de Salomão, pastor? Era um templo feito de madeira de lei, cedro do Líbano, pedras preciosas, revestido de ouro, 24 quilates nas suas paredes, no seu piso e até na calçada era ouro. Mas ele chegou lá, está tudo derribado, só está o lugar do templo. Eles decidem reconstruir, está na Bíblia, livro de Ageu.
Alguém diz que eles demoraram cerca de 30 a 40 dias para construir o templo, que Salomão levou 7 anos com os seus servos, os servos de Irão, rei de Tiro, muita gente trabalhando, milhares de pessoas para construir. Levou 7 anos. Eles construíram em mais ou menos um mês, de madeira, deteriorado. Alguns ainda voltaram, e o profeta perguntou: quem de vocês viram essa casa na sua primeira glória? E muitos levantavam a mão, dizendo que já tinha visto, que tinha contemplado. E de repente olharam para aquela construção e ficaram decepcionados, frustrados. Mas aí o profeta disse: sabe por que a casa está assim? Porque ao invés de vocês cuidarem da casa de Deus, está na Bíblia, livro de Ageu, vocês estão cuidando da casa de vocês e estão esquecendo da casa. Está na Bíblia, é Bíblia, eu estou dizendo que está na Bíblia, não estou inventando nada, é a Bíblia que está fazendo essa cobrança. Enquanto, diz o profeta, vocês estiverem preocupados mais com as coisas pessoais e deixando a casa de Deus para segundo plano, vocês vão trabalhar muito e vão colher pouco. Vocês vão receber o salário e vão colocar num saco furado, e aquele que se cobrir não vai se aquecer, vai sentir frio, e aquele que compra roupa vai ser como tivesse despido. Vocês vão plantar e nada vão colher. Essa será a punição. Eita! Aí ele prossegue: aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Por quê? Porque eles não tinham ferramentas, poucas ferramentas eles tinham passado o tempo no cativeiro, voltaram com poucas bagagens, com pouca coisa, trouxeram a semente guardada, 7 chaves, com cuidado para não perder. Quando chegaram lá, a terra estava queimada, a terra estava calcária, a terra só tinha poeira. Aí a história paralela à Bíblia diz que ele com a mão mesmo cavava aquela poeira, colocava a semente, colocava a poeira em cima, e as lágrimas que rolavam no rosto caíam sobre a semente. Aí veio a profecia do Salmo 126: aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Ei, se você está semeando a boa semente, mesmo sendo maltratado, mesmo sendo humilhado, mesmo sendo destratado, mesmo sendo rejeitado, desprezado, menosprezado, ferido, traído, abandonado, mesmo assim você está semeando, pode ter certeza, não vai demorar, você vai voltar com alegria e vai trazer o resultado da sua plantação. Vai, glória! Não desista do propósito, não desista do projeto, não desista do chamado, não desista da obra, continue semeando, porque na hora certa você irá retornar, vai retornar não mais chorando, e se chorar vai ser de alegria, e vai retornar com alegria, e vai retornar trazendo o resultado da sua semeadura, vai voltar trazendo os feixes, aleluia, e alguém vai olhar espantado e vai dizer: mas não estava falida, não estava falido, não estava fracassada, não estava fracassada, não estava desanimado, não estava desanimada, querendo sair da igreja, querendo se desviar, querendo ir para o mundo para aproveitar o carnaval que está vindo aí, não estava sem força, dizendo que não ia mais cantar, que não ia mais pregar, que não ia mais congregar, que não ia mais ser crente, que não ia mais servir ao Senhor. Mas o que é que está acontecendo? Eu estou vendo ele alegre, eu estou vendo ela alegre, estou vendo de posse de vitória, estou vendo com feixe. Foi porque estava triste, choroso, capengoso, mas estava semeando, aleluia. E mesmo se alguém não vê você semear, isso não quer dizer que não vai crescer, porque ninguém está vendo, mas Deus está vendo, Deus está vendo, Deus está vendo, e só basta ele ver, e ele, eita glória. Mas quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estavam como os que sonham,
Então a nossa boca se encheu. Não foi aquele riso amarelo, aquele riso pálido, aquela alegria teatral, aquele sorriso de ator ou de atriz. Foi alegria plena. Nossa boca se encheu de alegria. E eles diziam: grandes coisas fez o Senhor a estes. Ou seja, o resultado da nossa vitória não depende da terra, depende do céu. Não depende do homem, depende de Deus. Não é o homem que vai fazer, não é a terra que vai fazer, é o Senhor que vai fazer. Grandes coisas fez o Senhor, e o Senhor continua a fazer e continua a trabalhar, porque Jesus Cristo disse: eu trabalho até hoje e o meu Pai trabalha também. E porque desde a antiguidade nunca se viu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. Então confia, porque o teu Deus está trabalhando para te dar vitória. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te dê paz. Fique de pé, por gentileza.